Olá, amigos e amigas do canal Desbravando o Desconhecido. Hoje, vou levar vocês a uma jornada fascinante de volta no tempo, para explorar como era a minha vida como um israelita comum na época de Jesus. Convido todos vocês a se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder nenhum detalhe desta viagem única. Sou José e estamos no ano 30 depois de Cristo, na cidade de Jerusalém, Israel. Deixe-me levá-los a um dia típico da minha vida, onde eu, como pescador e vendedor, enfrentava os desafios de sustentar minha esposa e meus 3 filhos. Para compreender completamente minha vida naquela época, é fundamental entender o contexto histórico. Jerusalém estava sob o domínio do Império Romano, comandado pelo todo-poderoso Tibério Cláudio Nero César, cujas decisões reverberavam em todos os cantos da cidade. Minha jornada começava antes do nascer do sol. Como pescador ou vendedor, meu dia iniciava com a alvorada. Neste momento, a cidade ainda estava adormecida, e eu me preparava para enfrentar mais um dia de desafios. Os desafios eram uma constante na vida de um israelita. O pagamento de pesados impostos aos romanos era uma carga que recaía sobre todos nós, deixando nossas economias esgotadas. Como pescador, minha jornada no mar nem sempre era frutífera, e a incerteza pairava sobre nossas cabeças. No mercado, a competição era intensa, e garantir que nossa família não passasse fome exigia habilidade, paciência e, muitas vezes, negociações acirradas. Jerusalém estava agitada como nunca antes. Rumores se espalhavam pelas ruas como fogo, todos murmuravam sobre um homem chamado Jesus. Sussurravam que ele não era apenas um homem comum, mas alguém que tinha o poder de realizar milagres extraordinários, como a cura de um paralítico, devolvendo-lhe a capacidade de andar. As histórias de seus feitos extraordinários se espalhavam de boca em boca, preenchendo os corações dos habitantes com uma mistura de esperança e curiosidade. Diziam que Jesus não apenas curava os enfermos, mas também ensinava palavras de sabedoria e amor que tocavam profundamente a alma. Uma multidão o seguia por onde quer que ele fosse, ávida por ouvir seus ensinamentos e presenciar seus milagres. E ao lado dele estavam seus fiéis seguidores, os apóstolos, que o acompanhavam em sua jornada, testemunhando cada milagre e palavra proferida por ele. Pessoas de todas as esferas da vida buscavam a cura e orientação de Jesus. Famílias traziam seus entes queridos doentes e aflitos, implorando por um toque de suas mãos milagrosas. O rumor de que ele havia ressuscitado um morto em outra cidade se espalhou como um raio, aumentando ainda mais a devoção de seus seguidores. A multidão que seguia Jesus era surpreendentemente diversificada. Homens e mulheres, jovens e idosos, ricos e pobres, todos se uniam em sua fé e esperança. As crianças olhavam com admiração, enquanto os anciãos sábios contemplavam suas palavras com reverência. Não importava de onde viessem, todos eram atraídos pela promessa de um novo começo, de cura e transformação. À medida que o dia avançava, os milagres se desenrolavam diante de nossos olhos. Testemunhamos um paralítico que, com o toque de Jesus, levantou-se e andou pela primeira vez em anos. Cegos recuperaram a visão, leprosos foram purificados e até mesmo os corações dos aflitos foram acalmados. Era como se um novo mundo de possibilidades se abrisse à nossa frente. E os apóstolos, esses homens que deixaram tudo para segui-lo, eram testemunhas oculares de tudo. Eles compartilhavam um vínculo especial com Jesus, aprendendo com ele dia após dia. Eram Pedro, André, Tiago, João e outros, homens comuns que se tornaram parte de algo extraordinário. Sua fé inabalável e dedicação eram inspiradoras. Mas não eram apenas os milagres que nos cativavam. As palavras que Jesus proferia eram profundas e revolucionárias. Ele ensinava sobre o amor, o perdão e a compaixão, desafiando as normas da sociedade da época. Suas parábolas nos faziam refletir sobre o verdadeiro significado da vida e sobre como amar o próximo. Entretanto, mesmo com a aura de esperança e curiosidade que Jesus trazia, não podíamos ignorar a sombra da política e do poder que pairava sobre Jerusalém. Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia,
estava prestes a realizar uma festa que envolveria intrigas e rivalidades. Pôncio Pilatos, o governador romano, mantinha uma presença firme e muitas vezes implacável nas ruas da cidade. A força e a autoridade de Roma eram inegáveis, e todos nós sentíamos o peso dessas autoridades nas ruas movimentadas de Jerusalém. Não era difícil avistar as forças romanas, com suas armaduras reluzentes e suas águias imperiais. Os símbolos do poder romano estavam por toda parte, lembrando-nos de que, apesar da esperança que Jesus trazia, a cidade estava sob o controle firme de um império. Apesar dos desafios políticos, a religião e a cultura judaicas continuavam a moldar nossas vidas. A sinagoga era um local de reunião central, onde compartilhávamos nossas crenças e tradições. O sábado era um dia sagrado, um dia de descanso e reflexão, e nossa conexão com Deus era fundamental para nossa identidade. Participávamos de festivais religiosos que uniam nossa comunidade. A Páscoa era um dos eventos mais significativos, quando lembrávamos a libertação de nossos antepassados da escravidão no Egito. Em cada celebração, reafirmávamos nossa fé e cultura, resistindo às pressões do mundo ao nosso redor. Entretanto, enquanto eu percorria as ruas movimentadas de Jerusalém, deparei-me com uma cena que abalou minha alma. Ali, em plena vista de todos, um corpo em decomposição pendia em uma estaca de tortura. Pregos cravados nas mãos e nos pés, uma visão horrenda que ilustrava o terrível destino reservado aos que desafiavam o governo romano. Aquela visão me lembrava do sombrio espectro do poder e da punição que pairava sobre nossa cidade, uma lembrança vívida de que nossos desejos por justiça e libertação estavam longe de serem atendidos. Infelizmente, era comum ver corpos em decomposição pendendo de estacas de tortura, à vista de todos. Esses corpos não tinham o direito a um enterro digno. Eram lançados em locais como lixões, onde as moscas se ajuntavam sobre os restos mortais em decomposição. Era uma visão que nos lembrava da crueldade e da punição brutal imposta pelos romanos àqueles que desafiavam seu domínio. E não eram apenas os romanos que mantinham um punho de ferro sobre nós. As autoridades locais, como o sumo sacerdote Caifás, os fariseus e os saduceus, também tinham autoridade significativa. Se alguém fosse considerado culpado de agir contra a lei ou de blasfemar contra as tradições religiosas, a pena de morte não era incomum. E a punição, muitas vezes, envolvia apedrejamentos públicos, uma prática que nos deixava horrorizados. Em um dia sombrio, testemunhamos um episódio que deixou cicatrizes em nossas almas. Uma mulher foi arrastada diante de uma multidão enfurecida, acusada de fornicação. As pedras voaram implacavelmente, tirando-lhe a vida de maneira brutal. Foi um lembrete de como a justiça e a moralidade eram impostas, muitas vezes com uma crueldade que nos fazia questionar o mundo ao nosso redor. Em meio a todos esses desafios e agitações, não posso deixar de mencionar as profundas esperanças messiânicas que enchiam o coração dos israelitas. Durante séculos, nossa nação havia ansiado pela vinda de um Messias, um ungido de Deus que viria para libertar nosso povo da opressão romana e restaurar a glória de Israel. As profecias antigas ecoavam em nossos corações, prometendo um líder carismático que batalharia contra as forças do mal, destruiria a opressão romana e estabeleceria um reino de paz e justiça. Essa esperança era como uma chama que nunca se apagava, uma promessa que alimentava nossos sonhos mais profundos. Muitos de nós oravam fervorosamente, aguardando ansiosamente o dia em que o Messias finalmente chegaria. Alguns acreditavam que Jesus poderia ser esse Messias esperado, enquanto outros mantinham suas dúvidas e expectativas. Mas, independentemente de nossas crenças individuais, a esperança na vinda do Messias era uma parte intrínseca de nossa vida cotidiana. Sonhávamos com um tempo em que a opressão romana não mais nos afligiria, um tempo em que Israel brilharia como um farol de justiça e fé. Imaginávamos um reino de paz, onde a fome e a pobreza seriam erradicadas, e a justiça prevaleceria. Era uma visão que nos dava forças para enfrentar os desafios diários, uma promessa de um futuro melhor que todos ansiávamos. E assim, encerramos nossa jornada no tempo, explorando um dia na vida de um israelita em Jerusalém na época de Jesus.
Foi um dia repleto de maravilhas e horrores, de milagres e tragédias. Espero que tenham apreciado essa experiência enriquecedora, que revelou a complexidade dessa era tão marcante na história. Que nossa busca pela verdade e justiça continue a nos guiar, assim como as esperanças messiânicas que aqueciam nossos corações naqueles tempos difíceis. Ao nos despedirmos, desejo a todos vocês que a luz de Jeová, o Deus de nossa fé, esteja sempre conosco, iluminando nosso caminho e nos trazendo sabedoria. Que a paz e a compaixão que Jesus pregava estejam presentes em nossos corações e ações, e que possamos continuar a buscar um mundo de amor e entendimento. Amigos e amigas, agradeço por terem se juntado a mim nesta jornada pelo tempo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo histórico fascinante. Obrigado por viajarem comigo neste retorno ao passado, e até a próxima aventura. Que a paz de Jeová esteja com todos nós. Amém.